Uma das áreas mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus foi a economia. Para evitar a propagação da doença, a maioria dos estabelecimentos comerciais, indústrias e outros setores precisaram fechar as suas portas. Desde então, mais de 2 milhões de pessoas tiveram de encarar o desemprego no Brasil, juntando-se aos outros 10 milhões que estavam na mesma situação. Atualmente, para manter a vida financeira respirando, é preciso empreender em algo novo ou se reinventar. A necessidade de se adaptar bateu na porta do Carlos, que é produtor musical e também dá aulas de violão e piano. E os alunos, por questões financeiras e também por questão da quarentena, diminuíram consideravelmente, entendeu? Eles ligaram todos sem graças, dizendo que não poderia, e é claro que eu entendi, né? Tá todo mundo passando pela mesma situação. Estou dando aulas online. Ainda tem os alunos que eu estou dando aula presencial, acho que posso falar isso aqui, tomando as devidas precauções, né, com máscara e tudo, não tocando nos instrumentos deles, cada um com o seu. O trabalho do Carlos é um dos serviços apresentados em um cartão virtual que reúne profissionais de diferentes áreas da região onde ele mora. E a Clarice estava pedindo o nome das pessoas que trabalham, que faz algum tipo de trabalho em casa ou online, para poder divulgar essas pessoas. Tanto eu quanto minha esposa, a gente gostou muito da ideia, entendeu? E na hora mesmo a gente já entrou em contato, já mandamos o que a gente sabe fazer, todos os nossos contatos. Atualmente a gente conseguiu colocar mais de 40 membros, uns 42 por aí, que que fazem esses serviços aqui na região de Nova Friburgo. É uma iniciativa recente, né? A gente tem aí mais ou menos uma semana desse cartão sendo veiculado e distribuído, mas nós já temos alguns depoimentos, digamos assim, né? Inclusive de pessoas que precisavam de serviços, e aí o irmão da igreja, em posse do cartão virtual, ele pode indicar, recomendar. Iniciativas como a da Clarice, criada com o apoio do pastor da sua comunidade, estão ajudando muitos empreendedores a manter a renda durante essa crise. Para o professor e doutor em administração Derson Júnior, empreender vai além de abrir um novo negócio. É também se reinventar e criar novos conceitos. E especialmente num momento como esse, onde estamos vivendo uma situação totalmente sui generis, a capacidade de buscar alternativas diante da crise é o que vai diferenciar aqueles que vão superar com sucesso e aqueles que vão deixar de existir neste momento que estamos vivendo. Na região leste de São Paulo, os empreendedores adventistas recebem apoio de um projeto chamado Adven7. Além do amparo na área dos negócios, a iniciativa também tem o objetivo de apoiar os profissionais espiritualmente. Ele é um esforço para que os empreendedores adventistas e também de outras comunidades possam, de alguma forma, crescer de forma integral. Ao mesmo tempo, queremos que eles tenham network, que eles possam ali fazer negócios entre si. Ao mesmo tempo, queremos oferecer treinamentos, consultoria e, acima de tudo, despertar neles o senso de missão para poder fazer com que os seus amigos da comunidade tenham a mesma alegria que eles têm. Desde o início da pandemia, o Adven7 está oferecendo capacitações online em parceria com entidades como o Sebrae. Por meio das redes sociais, os empreendedores também são lembrados de orar cada dia por seus colegas de outras áreas. Agora, as pessoas que têm o verdadeiro DNA do empreendedor, não é que elas são otimistas cegos, mas elas são pessoas que encaram a realidade nua e crua, como ela é, e buscam nessa realidade quais são as principais alternativas que elas podem criar ou explorar para conseguir chegar a um novo momento econômico e também de desenvolvimento pessoal.
querido, minha querida, boa noite. Deus abençoe você e a sua família. Esse é mais um momento que nós estamos tendo aqui de estudo da Palavra de Deus. Eu aqui do meu escritório, você aí da sua casa, e eu quero dizer para vocês que as coisas vão começar a mudar agora, né? Que bom. Eu sei que só eu estou pregando, só eu tenho falado, mas a partir de agora nós vamos ter os cultos na igreja a partir da semana que vem, né? Para aqueles que não são parte do grupo de risco e também sem as crianças. Então, você vai poder assistir os cultos que irão acontecer na igreja, se você é do grupo de risco. Agora, se você não é, poderá estar presencialmente lá, tá bom? Deus seja louvado por isso, porque as coisas estão encaminhando para outro nível agora em meio a essa pandemia. É claro que lá na igreja nós vamos ter todos os cuidados. A igreja está sendo preparada, nós vamos estar lá, vai ter um momento de limpeza da igreja, todos vão ter que estar com máscara, você terá que receber um álcool em gel na entrada e vamos ter o distanciamento lá na igreja. Então vamos ter que ter todo o cuidado, tá? Mas já é algo maravilhoso, né? Nós nos encontrarmos, nós nos vermos, apesar de não podermos nos abraçar, não podemos cumprimentar. Mas para aquele que é do grupo de risco, eu quero pedir com todo cuidado e carinho, como pastor que tenho que cuidar de vocês. Fique em casa, se cuide, se proteja mesmo. A melhor proteção é você estar em casa, né? E assistir o culto através da internet. Esse é o caminho, tá? Outra coisa também é pedir para aqueles que não tenham mais de 60 anos, mas aqueles que têm doenças sérias também. Então você precisa se cuidar. O importante é que você esteja orando, buscando a Deus e a partir daí nós estejamos ligados a Deus. Esse é o mais importante, tá bom? Meus queridos, eu queria orar com você, mas antes e também ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia primeiro lá no livro de João, capítulo 14. Como nós estamos estudando o livro ali, O Reavivamento Prometido, de Mark Philem, o assunto do capítulo 2 ainda continua, que tem a ver com o Espírito Santo, não é? Capítulo 14, verso 16. Antes, feche seus olhos, nós vamos orar. Querido amado Deus, oportunidade de estar na Tua presença é maravilhoso e podermos meditar na Tua palavra sobre esse assunto tão importante, Pai. Rogamos que o Senhor fique conosco. Nós rogamos em nome de Salvador Jesus. Amém. Nós vimos semana passada de forma bem clara que o Espírito Santo é uma verdade bíblica. Ele é uma pessoa e ele é uma pessoa da divindade, né? Entendemos, claro, que a Trindade não é uma palavra que está na Bíblia. Assim como livre-arbítrio também não está na Bíblia. Assim como a palavra milênio não está na Bíblia. Né? Assim também como a palavra criacionismo não está na Bíblia também. Mas são verdades bíblicas. Né? Então, meus queridos, e vimos também que Ellen White, de forma clara e objetiva, ela vai ao ponto dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Se você for ver o livro Evangelismo, página dos 615, fala sobre isso. O Ministério, Testemunho para os Ministros, página 392, também fala sobre isso. Né? Agora, nesse momento, eu quero falar sobre a importância do Espírito Santo em nossa vida. Como eu falei, aqui não é o foco de defender a doutrina, a crença do Espírito Santo, a verdade da pessoa do Espírito Santo, mas é de falar realmente sobre o reavivamento necessário em nossa vida. Lá no capítulo 14 de João, verso 16, diz o seguinte: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Que maravilha, né? O Espírito Santo estaria para sempre conosco. Quando Jesus subiu aos céus, ele não disse para mim e para você que nós iríamos ficar sozinhos, nós teríamos que se cuidar. Ele disse que ele estaria conosco através do poder e da atuação da pessoa da divindade, o Espírito Santo. Né? Olha que Ellen White fala sobre essa obra. Lá no livro Caminho a Cristo, né? Deixa eu ver se é Caminho a Cristo mesmo. Não, Revealed and Herald.
A obra do Espírito Santo é imensuravelmente grande. É nossa fonte de poder. E eficiência vem ao obreiro de Deus. E o Espírito Santo é o Consolador, como a presença pessoal de Cristo para a alma. Que maravilha, né? Isso daqui, que coisa linda, né? Como nós lemos aqui, a palavra de Deus diz que Jesus seria o nosso Consolador. Como Consolador, o que nós podemos entender do Espírito Santo? A palavra aqui utilizada é Paracletos. Essa é a palavra. É uma palavra grega que significa separado para ajudar. Ou seja, o Espírito Santo está aqui para estar a nos guiar, a nos ajudar. Um outro momento que é usado essa palavra também é lá no capítulo 16, verso 7, que diz o seguinte para mim e para você: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não dará para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Aqui, Jesus está dizendo que ele estaria conosco. Quando nós entendemos Paracletos, pode ser também colocado como um amigo que nos traz a paz. É isso, né? Que maravilha, né? Vamos voltar lá, o capítulo 14, verso 16, lá diz o seguinte: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco, né? Consolador também pode ser conforto forte. No momento difícil, de luta, de batalha, ele é aquele que dá um conforto e nos fortalece. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas além de tudo isso, de ser o nosso Consolador, a palavra de Deus diz que ele também nos ajuda nas necessidades diárias. Deus está realmente consciente das lutas que você está passando, irmão. Qual que é a luta? Qual que é a tendência que você tem, carnal? Qual que é, talvez, a sua dificuldade? O que vem já na sua genética que te leva para as coisas erradas, talvez? Saiba disso, de uma coisa: Jesus e o Espírito Santo, Deus, está para trabalhar aí. E Ele quer trabalhar nisso daí. E Ele quer mudar o seu coração, né? E quer moldar o seu coração. Olha o que o livro Parábolas de Jesus, página 96, diz. Olha só que interessante. Ninguém é tão vil, tão decaído, que esteja além da operação do poder do Espírito Santo. Em todos quantos querem submeter ao Espírito Santo, deve ser implantado um princípio novo de vida. Perdido a imagem de Deus, deve ser restaurada a humanidade. Ou seja, o Espírito Santo restaura o nosso coração, segundo a vontade de Deus, a imagem de Deus. Entende? Então, o Espírito Santo ele vai ser aquele que vê as nossas necessidades, se compadece de quem nós somos e está disposto a transformar esse coração falho e pecador. Que maravilha, né? O Espírito Santo também é nosso professor particular. Ele está aqui para nos guiar, para nos orientar, para nos dirigir. E eu queria falar um pouco sobre isso. Capítulo 14 de João, verso 17. Olha o que diz lá para nós. 14, verso 17. Diz o seguinte: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha só, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Capítulo 16, verso 13, lá diz o seguinte para nós, nos ensina aqui, ó: quando vier, porém, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Que maravilha, né? Então o Espírito Santo ele vai estar aqui para nos guiar, e não tem como, meus queridos, nós só vamos realmente conhecer a palavra de Deus, nós só vamos entender aquilo que é a vontade de Deus quando eu e você formos guiados pelo Espírito Santo.
Se hoje você entende a palavra de Deus, é porque Deus já está fazendo uma obra através do Espírito Santo em sua vida. Caminho a Cristo, página 109, diz o seguinte: só nos é possível chegar a compreender a palavra de Deus mediante a iluminação do Espírito Santo pelo qual ele foi dado. Entende? Então a palavra de Deus é clara com relação a isso. Ele quer nos guiar. E é interessante que ele sempre vai nos guiar aqui, ó, a palavra dele, a Bíblia, né? Ele vai nos dar entendimento daquilo que é a vontade dele, né? É assim que nós vamos realmente encontrar o verdadeiro caminho, o Espírito Santo nos mostrando, nos guiando e nos fazendo realmente pessoas a estar entendendo aquilo que é a vontade de Deus. Entende? Algumas pessoas dizem que hoje existem pessoas que são representantes de Deus aqui na Terra. Sabe que existe uma doutrina hoje dentro da doutrina católica, apostólica romana, que crê que o Papa é o verdadeiro vigário de Deus, é o representante de Deus aqui na Terra. Mas quando você vai à palavra de Deus, você percebe que o verdadeiro vigário, representante de Deus aqui na Terra, não é um homem pecador, por mais que seja religioso, né? É o próprio Deus no Espírito Santo. Entende? Então nós não estamos aqui órfãos. Jesus não nos deixou sozinhos. Nós estamos aqui com Ele através da pessoa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo também é o nosso guia. Eu já falei como professor agora, ele nos ensina a verdade, mas também é o nosso guia, né? Ele nos mostra o caminho, qual é o caminho. E ele usa mais ou menos, basicamente, 4 formas de nos guiar. A primeira forma de nos guiar é nos dando convicção da verdade, da palavra de Deus, daquilo que é a vontade dele. Você já sentiu alguma convicção de alguma coisa? Convicção de que você sabe que o Espírito Santo está te guiando e você sabe que é esse o caminho, né? Então essa é uma das formas que o Espírito Santo nos guia, né? Através da palavra dele, nos guia a palavra dele, né? Então é assim que ele nos faz. O Espírito Santo nos impressiona através da palavra dele, né? E também o Espírito Santo nos guia para experiências providenciais. Já aconteceu em algum momento de você ver que as coisas estavam acontecendo pela guia do Espírito Santo, pela guia de Deus? As coisas estavam acontecendo porque Deus estava à frente? Isso é obra do Espírito Santo também, né? Conta-se a história que havia um guia árabe, que ele trabalhava ali na região árida lá na Arábia, né? Eu não sei qual região exatamente, só sei que essa história é uma história contada e verdadeira, segundo o que me disseram. E ele tinha um pombo. Ele tinha um pombo. E esse pombo, ele era um pombo correio, que ele sempre ia e levava os recados para casa da família, né? Então, às vezes, quando ele precisava do serviço do pombo, ele ia lá e colocava aquele pombo e levava os recados que eram necessários para a família, né? Mas esse pombo ele tinha mais uma função. A outra função era o seguinte: algumas vezes, quando esse guia se ele estivesse perdido, ele costumava pegar esse pombo, amarrar um fio na pata desse pombo, na pegada desse pombo, né? Um fiozinho, e quando ele estivesse perdido, ele jogava esse pombo e o pombo ia na direção da casa dele e deixava o fio correr. Interessante isso, né? E o fio correr. Daí ele via para que lado o pombo estaria indo. Para o lado em que o pombo estivesse indo era o lado onde a casa ficava. Se ele tivesse perdido, ele não teria como ficar perdido com esse pombo sempre ao lado dele. Aí ele recolhia a linha, o pombo voltava até ele, então o pombo entendia que tinha que voltar. Então esse guia nunca se perdeu, graças a esse pombo que estava ali para lhe guiar. Eu quero dizer uma coisa para você, meus queridos. Deus nos deixou o guia.
o Espírito Santo, que nos mostra através da palavra dele qual é o caminho para a caminhada do vida eterna. Eu quero fazer uma pergunta para você, e essa é uma pergunta também com apelo. Você tem sido deixado guiar pelo Espírito Santo? Você tem buscado realmente o Espírito Santo na sua vida? Como tem sido a sua caminhada? Você precisa pedir mais desse poder, da atuação do Espírito Santo na sua vida? Então peça hoje, clame a Deus hoje. Qual que é as lutas que você está vivendo? O que precisa ser moldado? Jesus está voltando, meus queridos. E nós precisamos estar preparados para o dia da vinda dele. Né? Vamos pedir para que o Espírito Santo nos guie? Feche os seus olhos agora. Eterno Deus, obrigado porque a tua palavra nos mostra a verdade de que o Senhor está conosco. De que o Senhor está conosco e que estará conosco até a consumação dos séculos, até o dia da sua vinda, e não só isso, nós vamos viver para sempre ao seu lado. Hoje nós precisamos da guia do seu Santo Espírito. Hoje continuamos ainda com uma tendência pecaminosa em nosso ser. Por favor, nos ajude, Pai. Nos ensine a sermos realmente filhos seus. Nos ensine a realmente a sermos servos nas suas mãos. Nós rogamos, em nome do Salvador Jesus. Amém. Deus abençoe a vocês e a todos. Foi na cruz em que eu fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber este amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive.